Bom dia, gente, tudo bem? Bom, vamos para mais um Desprocrastinando. Essa série Desprocrastinando é uma série que eu tô fazendo aqui no YouTube para poder ajudar vocês a tirar a procrastinação da vida de vocês da forma mais simples possível. Então, a semana passada a gente falou sobre decisões, a gente falou sobre o poder, né, das decisões, que a vida que a gente quer está nas decisões que a gente não toma, né? Então, a dificuldade que quando a gente tem de tomar a decisão, a gente acaba não fazendo o que tem que ser feito. Falamos do funil vermelho, então quem estava nessa live vai lembrar do funil vermelho. Muita gente me mandou isso, né? Então, assim, teve gente que procurou o funil vermelho, printou a foto, deixou ali no computador, na parede, para poder lembrar dessa tomada de decisão com base no funil vermelho. Beleza. E ó, gente, tudo tem uma sequência, tá? Então, assim, não é que as lives elas são aleatórias, então tudo tem uma sequência. Então, a gente começou com a tomada de decisão. Essa live tá disponível aqui no Instagram e lá no YouTube também. E hoje eu trouxe pra vocês 5 perguntas que me ajudaram muito a parar de procrastinar em algumas áreas da minha vida. Deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês. Eu falei, deixa eu deixar uma coisa bem clara, né? Deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês, que é o seguinte. A gente fala sobre essa história do, eu preciso parar de procrastinar, eu tenho que parar de procrastinar. Gente, todo mundo procrastina em alguma área da vida. Todo mundo deixa pra depois em alguma área da vida. A grande questão é você perceber qual é a área que você está procrastinando e que tem um impacto negativo na sua vida. Então, assim, se essa área, ela tem um impacto negativo na sua vida, que você está procrastinando, aí você precisa olhar pra ela. Porque tem áreas que a gente olha e fala assim, tá, eu tô procrastinando isso aqui? Tô, mas isso aqui agora, pra aquilo que eu quero, tem um impacto negativo na minha vida? Não. Se não tem impacto negativo, então tá tudo bem, né? Então, assim, não existe, até eu que dou aula disso, que tem um curso, que tem 8 módulos sobre procrastinação, até eu, gente, procrastino, todo mundo procrastina. Então, tirem da cabeça de vocês esse pensamento mágico de que as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, os psicólogos, os coaches, as pessoas que têm uma alta produtividade, que elas não procrastinam. Todo mundo procrastina. Todo mundo. A grande questão é você saber onde isso impacta ou não a sua vida, certo? Então, beleza. Então, hoje eu trouxe essas 5 perguntas. Eu vou explicar pra vocês bem rapidamente sobre essas perguntas. Então, assim, anotem isso. Por quê, gente? Porque são perguntas de ouro. Eu sempre falo pra vocês que essa história das perguntas é como quando a gente fala pros nossos filhos assim: você vai fazer a prova? Lê o enunciado. Por quê? Porque a resposta está sempre no enunciado, né? A gente que já fez prova, que já passou pelo primeiro grau, segundo grau, faculdade, a gente sabe, a resposta tá lá, sempre no enunciado. Então, se você pescar o que tá ali, você consegue dar a resposta, né? Então, o que eu falo sobre as perguntas é exatamente isso. Se a gente se faz boas perguntas, a gente tem boas respostas. Quando a gente se faz boas perguntas, a gente tem atitudes diferentes, né? Então eu não canso de falar do ciclo do PSAR, que é o pensamento, que gera o sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Quem me segue aqui há mais tempo já sabe isso de cor e salteado. Só que quando você pensa numa pergunta, você está trabalhando seu pensamento. Consequentemente, você vai trabalhar um sentimento, uma ação e um resultado. Então você quer ter resultados diferentes, você precisa se fazer perguntas diferentes. E aí tem muita gente que fala assim pra mim, mas eu não sei me fazer perguntas. Gente, você se fazer perguntas, eu acho que tem duas, a Amanda tá até aí, né, fada do português maravilhosa, ela pode me corrigir se eu estiver errada, mas assim, a gente aprende a fazer perguntas a partir do momento que a gente faz leituras críticas. A partir do momento que a gente ouve pessoas que têm uma opinião diferente da nossa, né? Então, assim, eu gosto muito de ouvir pessoas que têm opiniões diferentes das minhas. Por quê? Porque aquilo pode me gerar um pensamento crítico, né? Então, assim, eu me fazer perguntas a partir de uma pessoa que pensa diferente de mim. Quando eu leio, eu tô trazendo pra dentro de mim um conhecimento que, às vezes, eu não tenho. Então, como é que eu posso me fazer perguntas a partir desse conhecimento? Né? Então, todo mundo quer resposta pronta. Então, hoje o que eu vou trazer para vocês são perguntas prontas, né? Mas o que eu sempre digo para os meus alunos e para os meus clientes é o seguinte: vocês precisam aprender a se fazer perguntas com base naquilo que vocês querem para a vida de vocês. Então, eu tô trazendo hoje perguntas genéricas, mas pensa na situação aí da vida de vocês e como é que eu posso fazer perguntas para me levar para resultados diferentes. Então, a primeira pergunta, podem anotar aí no caderninho de vocês. A primeira pergunta é a seguinte:
essa atitude que eu tô tomando. Então isso é pra uma determinada atitude que você você tá tomando no momento. E o tempo todo, gente, a gente tá tomando decisão. O tempo todo. Então quando vocês me mandam assim na caixinha de perguntas, ai meu Deus, como eu faço pra tomar decisões? Gente, o tempo todo você tá tomando decisão. Quando você acorda e você decide levantar pra ir pra academia, você tá tomando uma decisão. Quando você acorda, vai pra academia, você chega e você fala, eu não vou tomar banho, você tomou a decisão de não tomar banho. Ou eu vou ficar lá no Clubhouse, que agora todo mundo fica 6, 7, 8 horas lá no Clubhouse, então vou ficar aqui 8 horas no Clubhouse, isso é uma decisão. Então a gente toma decisão o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tá tomando decisão, certo? Então a primeira pergunta é essa. Essa atitude que eu estou tomando agora, então essa escolha que eu tô fazendo agora, ela tem coerência com a vida que eu quero? Ela tem coerência com essa vida que eu quero criar? Com esse eu do futuro que eu quero chegar? E aí aqui vem Quando aqui vem um ponto, né? Que é o seguinte. Quando você não sabe onde você quer chegar, não adianta você se fazer essa pergunta. Por quê? Porque se você não sabe onde você quer chegar, como você vai saber se a atitude que você está tomando naquele momento, ela tem coerência com a vida que você quer chegar? Se você não sabe onde é esse lugar. Então a gente cai naquele problema que eu já falei várias vezes que vocês têm, que é a falta de clareza. Falei na semana passada, quando a gente fala do funil. Então você tem um funilzão ali, aquela boca de funil. Aí vocês ficam o tempo todo ali, falando, então o que eu quero? Eu quero estudar mais. O que eu quero? Eu quero ser feliz. O que eu quero? Eu quero melhorar meu casamento. Sim, gente, mas vamos lá. Qual é o fundo do funil? Né? Então, assim, qual é especificamente, o que é aquilo especificamente? O que é estudar mais? O que é melhorar seu casamento? O que é ter mais saúde? O que é ser mais feliz? Né? Então, assim, essa falta de clareza, ela não consegue nem responder essa pergunta. Então, se eu te dou essa pergunta de presente, que é uma pergunta diamante, e você não tem clareza de onde você quer chegar, essa pergunta aqui pra você já não serve. Então você já pode pegar aí no seu caderninho e falar assim, bom, se eu não sei onde eu quero chegar, essa pergunta aqui que a Debs fez, ela já não serve. Agora, quando você tem clareza de onde você quer chegar, e você se pergunta assim, tá bom, beleza, eu tenho, vamos imaginar aqui, eu tô regravando vou dar um exemplo meu, eu tô regravando a Jornada da Abundância, beleza. Eu tenho 1000 coisas pra fazer. Eu já fiz a estrutura do curso, eu já estruturei algumas aulas, só que eu preciso começar a gravar. Então, já tá lá quase tudo estruturado. Vamos imaginar que hoje, de manhã, eu preciso terminar de estruturar essas aulas para poder começar a gravar. E aí, eu entro lá no Clubhouse, e aí, beleza. Eu tenho 1000 salas, 1000 coisas para poder olhar. Pessoas que estão ali às 7 horas, e eu falo, meu Deus do céu, gente, esse Clubhouse é a cara do FOMO. Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. Ou seja, medo de perder alguma coisa. Cada hora que você entra naquela rede social, tem salas incríveis. É como se a gente estivesse num congresso onde você tem vários painéis e você pode ouvir sobre tudo, várias tendências e tal. E aí você fica sempre naquele FOMO. Meu Deus, eu tô perdendo. Beleza. Se eu sei que eu preciso gravar meu curso, né? Que eu tenho que regravar, porque eu vou precisar dele em março. Então, assim, se eu sei que eu preciso regravar meu curso, na hora que eu entrar no Clubhouse e eu começar a olhar todas aquelas salas incríveis e tal, eu vou me perguntar, ficar aqui tem coerência com isso que eu quero aqui na frente? Então, ficar aqui nessas salas, olhando durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, isso aqui tem coerência com esse curso que eu preciso entregar em março? Não tem coerência, não vai me levar pra lá. Então, por mais que eu sinta um FOMO, por mais que eu queira ficar lá, por mais que eu veja que tem pessoas incríveis, que é a possibilidade de eu ver várias pessoas juntas, conversando, não sei o quê, não faz sentido pra mim, neste momento. Né? Então, foi o que eu falei até pra uma cliente minha, que ela me escreveu, meu Deus do céu, e agora, Debs, eu tô viciada no Clubhouse. Eu falei, olha, eu vou só te dizer uma coisa, se faz aquela pergunta. Isso aqui vai me levar, porque você pode estar lá no Clubhouse anotando várias coisas, tá bom, você vai colocar em prática? Se te servir pra essa vida que você quer chegar, e se você for colocar em prática, beleza. Se você não for colocar, não vale a pena. Porque, gente, de verdade, eu entrei e foi uma coisa que eu falei pro Fábio. Eu falei, isso aqui é igual droga. Se você ficar 1 hora, você vai querer ficar 2, você vai querer ficar 3, 4, 5. Principalmente pra pessoas que são curiosas. Principalmente para pessoas que são criativas, que têm essa mente igual a minha, que se eu acordo 3 horas da manhã, eu não durmo mais. Então, assim, aquele vata desregulado que pensa o tempo inteiro.
Então comecem a se perguntar a respeito disso, né? Até hoje eu falei isso com uma amiga minha, a gente vai abrir uma sala às 13 horas e fechar às 13h30. Eu falei, cravado no relógio. Vamos experimentar. Eu quero experimentar. Como é que é? Eu trabalho com isso. Então, como é que é? Eu quero ver e tal, mas eu não vou me colocar na obrigação de entrar o tempo inteiro e fazer e acontecer. Não. Eu vou entrar e eu vou ver como é, como funciona. Mas isso de ficar lá o tempo inteiro ouvindo durante 7 horas, 8 horas, isso aqui, vai me levar a algum lugar? Vai me levar pra onde eu quero? No momento, não. É incrível. É uma rede social riquíssima. Mas no momento, não vai me levar pra onde eu quero. Então, a primeira pergunta é, isso aqui tem coerência com a vida que eu quero criar pra mim? Beleza. Então, vamos lá. A segunda coisa é a seguinte. E se eu fizer o oposto do que, né? Calma. E se eu fizer o oposto durante X dias ou X meses? E se eu fizer esse oposto? E aqui eu vou dar um exemplo que é meu também, para que vocês possam entender. Quando eu era dentista, eu tinha uma clínica bem grande lá na Zona Leste e tal. E foi na época que começaram os convênios, né? E todo mundo, gente, todos os dentistas ficavam correndo atrás dos convênios para poder encher as clínicas. E eu falei pro Fábio, eu não vou, eu me recuso a colocar convênio aqui. Eu me recuso a atender um paciente por R$12 a consulta. Um atendimento de 1 hora. Eu falei, não vou fazer. Eu me recuso a fazer isso. Não vou fazer. Aí ele falou pra mim, a gente era sócio, né? Então assim, ele era o administrativo e ele falou pra mim, eu vou entrar no administrativo, eu vou te ensinar a fazer isso, porque dentista não sabe administrar nada, né, gente? Nenhum profissional da saúde sabe administrar nada. Então eu tinha essa cabeça cheia de ideias, mas eu não sabia colocar no papel, não sabia planejar, não sabia colocar isso de uma forma administrativa, empreendedora. E aí ele me ajudava com isso. E eu falei pra ele, cara, eu não quero convênio. Beleza. Aí eu falei assim, um dia, então, e se eu criar o meu próprio convênio, né? Então assim, eu não vou criar um convênio, mas eu posso criar um sistema de desconto, um sistema de parceria. E lá perto da minha clínica, tinham várias escolas, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, tá, e se eu fizer o oposto do que todo mundo tá fazendo? Porque o que tá todo mundo fazendo? Tá todo mundo procurando os convênios para poder fazer no volume e ganhar dinheiro. Mas a questão dos convênios você vai fazer no volume? Vai. Vai o paciente de convênio, ele vai pegar 1 hora lá do seu atendimento, você poderia estar atendendo um paciente particular. O seu material, ele vai acabar tendo que baixar a qualidade porque o convênio não paga, né? Então não paga aquele material que você precisa. E pra mim não vai fazer sentido, eu não quero fazer no volume para receber 30 dias depois, ou às vezes 45 dias depois. Então como é que eu posso criar o meu próprio sistema de convênio? E lá perto da minha clínica, tinham várias escolas. E eu falei, cara, eu vou criar um convênio, uma parceria com essas escolas. Só que se eu ligar nas escolas, né, eles nem me conhecem, nunca me viram na vida. Se eu ligar e falar assim, olha, oi, tudo bem, quero fazer um convênio com vocês, porque eu quero trazer os pacientes para minha clínica, ninguém vai me receber. A diretora da escola não vai me receber. E aí eu falei, e se eu fizer diferente do que todo mundo tá fazendo? O tempo todo me perguntando, e se eu fizer diferente? E se eu fizer o oposto do que todo mundo tá fazendo? Beleza. Aí eu peguei e comecei a ligar para as escolas e falar que eu gostaria de conversar com a diretora, queria marcar uma reunião com a diretora. Ah, mas quem é você? Eu falei, eu sou dentista, eu tenho uma clínica e eu tenho um programa de educação de saúde bucal. Eu acho muito importante, falava, explicava. E aí eu consegui marcar com a primeira escola. Não foi fácil, tá, gente? Então assim, não é que eu liguei, marquei, que puta vendedora. Não, liguei, fiquei conversando e tal, conversava com todas as barreiras até chegar na diretora. Cheguei na diretora. E aí ela marcou uma reunião comigo e eu fui lá. Em vez de eu chegar lá e falar pra ela assim, olha, eu quero fazer um programa de saúde bucal aqui na sua escola e eu vou oferecer um desconto de 20%, 30%, sei lá, pra vocês, lá nos meus serviços, pra que possam ir os alunos familiares e os professores e, enfim, todo mundo que trabalha na escola. Eu falei, primeiro eu vou oferecer o serviço. Quando ela vê, né, então assim, quando ela olhar e perceber a qualidade do meu serviço, aí sim eu vou fazer essa troca. Aí eu expliquei pra ela, eu falei, olha, eu tenho uma clínica, expliquei, mostrei e tal. Falei, e eu gostaria de fazer um programa de saúde bucal com os alunos até o 5º ano. Porque a maior incidência de cárie, levei artigo, dados, não sei o que, expliquei pra ela e tal. Aí ela adorou, não ofereci nada e comecei a fazer esse programa lá. Quando eu comecei a fazer o programa lá, o que acontecia? Eu ia lá, eu fazia uma palestra, eu explicava, eu levava o bonequinho e explicava pras crianças como é que escova o dente e tal, não sei o que. Aplicava flúor nessas crianças.
E aí, eu mandava pros pais uma cartinha explicando que eu era dentista, que eu tinha ido lá e tal, que eu tinha feito uma avaliação. E eu fazia uma avaliação, então eu levava alguns dentistas que trabalhavam comigo na clínica pra gente fazer a avaliação dessas crianças. E a gente mandava um papelzinho bem bonitinho, carbonado, que um ficava comigo e o outro ficava com o pai da criança, explicando, olha, seu filho tem 2 cáries e tal, não sei o que, lá. Eu sei que muitas vezes vocês já têm os dentistas de vocês, então procurem os dentistas, mas se vocês não tiverem, eu estou à disposição. E aí, mandava isso para todas as crianças. O que começou a acontecer? Os pais começaram a procurar a minha clínica. E aí, eu voltei na escola e falei para a diretora, eu falei, olha, tá acontecendo isso, então eu faço a avaliação das crianças e tal, então eu gostaria de oferecer essa parceria para vocês. Então, eu gostaria de oferecer os meus serviços com desconto de 30% para os alunos e, né, a família direta ali. Então, pai, mãe que moram na mesma casa. Beleza. Gente, eu vendi minha clínica, eu não tinha colocado convênio lá. A minha clínica era perto lá de Itaquera, na Zona Leste, perto do Santa Marcelina. Eu cobrava 30% a mais, sempre cobrei, 30% a mais de todos os dentistas da região. E a minha clínica era lotada, eu tinha 10 dentistas trabalhando pra mim. Então, assim, por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque muitas vezes, quando a gente se faz essa pergunta, o que eu posso fazer? O oposto do que todo mundo tá fazendo. Então, assim, se você é vendedor e todos os vendedores da sua empresa ligam pros clientes das 10 às 12 da manhã, por que você não experimenta ligar das 8 às 9h30? Se todos os vendedores da sua empresa, sei lá, tem uma barreira, né, pra chegar no cliente, porque a barreira tá lá do meio-dia a 1, por que você não experimenta ligar das 2 às 3? Então, o que pode acontecer se você fizer o oposto? Né? Então, o que teria acontecido se eu não tivesse pensado dessa forma? Eu ia ficar procrastinando aquela decisão do, ai meu Deus, eu ponho convênio, eu não ponho convênio, eu ponho convênio, não ponho, e a minha clínica ia minguar. Né? Então, o tempo todo eu ficava pensando, tá, eu não quero deixar essas decisões para depois. Por quê? Porque tem várias pessoas aqui que dependem de mim. Né? São 10 dentistas. Com 10 dentistas, vem 10 famílias. Tem mais secretária, tinha a Maiara, tinha a mocinha que limpava. Então, assim, quantas pessoas dependiam daquela clínica? A minha família dependia daquela clínica, né? Então, assim, quando a gente se faz essa pergunta, é uma pergunta que joga a gente pra ação. O que é a procrastinação? Procrastinação não é preguiça, vocês já sabem disso, vocês já decoraram isso. Quem tá aqui já sabe há muito tempo. Procrastinação é a falta de habilidade que a gente tem de lidar com as emoções daquilo que a gente empurra. Então, se você olha, de repente, pra sua, né, sei lá, dentista, e você olha pra sua clínica e fala, meu Deus do céu, todo mundo fazendo convênio, não sei o quê, vai fechar minha clínica. Medo de lidar com o fracasso, você paralisa. E aí você procrastina. Então, vamos pensar de uma outra forma. E se eu fizer o oposto por X dias? E se eu fizer o oposto por X meses? No meu caso, não foram dias, né? Eu tive que fazer o oposto por X meses. Se você, por exemplo, nesse caso do vendedor, que eu te falei, então se você é vendedor e você vê que todo mundo liga para os clientes, sei lá, das 10 ao meio-dia, cara, eu vou ligar das 8 às 10. Deixa eu experimentar isso aqui por, sei lá, 5 dias. Vamos ver que resultado dá. Vamos ver se aumenta as minhas vendas. Vamos ver se aumenta ali o meu contato. Será que o meu cliente, ele é matutino? Ele é noturno? Ele me recebe melhor na hora do almoço? Então, gente, é colocar a cabeça para pensar. Sabe? A grande questão de todo mundo hoje, o que eu mais vejo nos alunos, nos clientes individuais, é o seguinte: as pessoas querem uma resposta pronta, né? Então, quando a gente fala de emagrecimento, a pessoa não quer emagrecer, ela quer ser emagrecida. A pessoa não quer batalhar ali pra, né, fazer uma transição de carreira, não, ela quer que surja um coach que diga a resposta. Então você vai seguir esse caminho e você trilha aqui vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Então a gente precisa sair desse bloqueio e a gente sai do bloqueio através de perguntas. Quanto mais a gente se pergunta, isso é neuroplasticidade, gente. Quanto mais a gente se pergunta, mais caminhos o nosso cérebro encontra de diferente. Né? Então, assim, quanto mais perguntas a gente faz, essas perguntas abertas, então, assim, o que eu posso fazer o oposto, né, do que todo mundo tá fazendo, você encontra outros caminhos. Porque a gente fica tão focado no que o outro tá fazendo, olhando pro coleguinha do lado, né? Então, assim, deixa eu ver o que ele tá fazendo, vamos ali, vamos copiar, vamos não sei o quê. Não! Então, olha o que a sua concorrência tá fazendo. Você tem que olhar, né? Você tem que olhar o que eles estão fazendo, mas não pra fazer igual. Pra você pensar assim, como eu posso fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? Então essa pergunta ela é muito maravilhosa, porque ela te leva para uma ação de coisas que de repente você nunca pensou, porque seu cérebro está criando novos caminhos, beleza? Então vamos lá. A terceira pergunta é: e se eu deixar que fulano tome
essas decisões. Por quê, gente? Uma grande característica das pessoas controladoras, uma grande característica das pessoas procrastinadoras é ter um sabotador que é o controlador. Então a gente tem vários sabotadores, né? Então quem já fez o Diga Não à Procrastinação sabe que a gente fala de todos os sabotadores, faz o teste, faz a live, né, com o aluno, mostrando como é que faz para poder minar esse sabotador na vida, mas vamos lá. Se você tem um sabotador controlador, o que acontece na maioria das vezes é que você procrastina. Por quê? Porque você centraliza. Você não quer delegar. E aí eu não tô falando de delargar. Não é delargar, é delegar. É aprender a delegar. Então eu vou dar o exemplo que aconteceu na sexta-feira passada, quando eu fiz a Roda da Vida com a Silvana, lá no YouTube. Ela falou pra mim o seguinte, ela falou assim, olha, Debs, o que acontece aqui, eu sou muito controladora, e eu combinei com meu marido que eu tenho aula de inglês, eu não me lembro se era segunda, quarta e sexta, sei lá, 3 vezes na semana, e eu combinei com ele que nesses dias, ele vai acordar minha filha e ele vai levar pra escola. Só que eu fico muito nervosa. Por quê? Porque ele não acorda na hora que tem que acordar, porque ele não leva na hora que tem que levar, porque às vezes ela vai chegar atrasada. Aí eu falei pra ela, vamos lá. Eu falei, vocês não combinaram que você ia fazer o inglês e ele ia levar? Sim. Então, você não delegou? Vocês não combinaram? Você não delegou essa ação? Deleguei. Então, a partir do momento que você delegou, tchau. Se ela chegar atrasada, se ele não conseguir acordar ela, se acontecer isso, acontecer aquilo, é problema dele que está fazendo a ação. Então essa pergunta, gente, ela é muito poderosa, porque assim, e se eu deixar a pessoa X fazer isso aqui? Porque muitas vezes, vocês vão ver na última pergunta, muitas vezes a gente fica correndo igual cachorro, correndo atrás do próprio rabo, correndo atrás de coisa pequena, né? Então assim, são aquelas coisas que não vão te levar para lugar nenhum. E tem coisas que você pode delegar. Então esses dias eu falei pra uma amiga minha, ela trabalha ela lança curso e tal, e aí ela tava acabada, que ela fez um lançamento agora, e eu falei pra ela, você precisa de uma pessoa pra fazer as suas artes, né? Você precisa de um designer pra fazer suas artes. Você precisa de uma pessoa pra fazer o seu tráfego. Você precisa de uma pessoa pra editar seus vídeos. Então eu sei que no começo, quando a gente tá ali fazendo e vendendo os cursos e tal, é difícil. Só que imagina, se a sua expertise é você fazer o curso e você dar a aula, não é ir lá no Canva, né, e fazer todas as artes porque você acha que você vai ser a melhor em fazer todas as artes, ou porque de repente você acha que você não encontra uma pessoa que seja melhor do que você em fazer as artes. Só que pensa que se você não é essa pessoa designer, você demora tipo 2 horas pra fazer uma arte. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Né? Os primeiros cursos que eu lancei era eu que fazia, então assim, eram artes tosquíssimas e eu perdia 2 horas pra fazer aquilo. Ou seja, eu não delegava e eu perdia o tempo que eu poderia estar estudando, né, pra poder dar uma puta de uma aula fazendo arte. Então comece a pensar, o que você pode delegar? Quais são as coisas de R$10, R$100, R$500, R$1.000, R$10.000 que você pode delegar? Por que eu tô falando em termos de valor? Porque fica mais fácil, gente, da gente enxergar. Isso é muito comum no trabalho, né? Eu tenho muito cliente que se sente sufocado no trabalho, e aí quando você vai, aí vem pra mim assim, ó, porque eu preciso fazer uma transição de carreira, porque eu não aguento mais meu trabalho, porque eu tô sufocado, porque meu chefe isso, porque as pessoas trabalham comigo aquilo. Tá bom, beleza. Vamos entender como é você no seu trabalho. Aí a gente percebe que a pessoa é extremamente controladora, que a pessoa não delega, né? Então assim, ocupa um puta cargo, um diretor, um gerente executivo, todos os liderados, tem lá, sei lá, 40 pessoas embaixo, e aí fica querendo controlar o que aquelas 40 pessoas fazem. Ou seja, você tá querendo trazer tudo pra você. A partir do momento que você delega e não delarga, porque largar é uma coisa, delegar é outra. Então, a partir do momento que você delega isso, mesmo que a pessoa não faça do jeito que você acha que vai ser perfeito, maravilhoso, você tem tempo para aquilo que realmente importa. Quando você procrastina, o que você está fazendo? Você está deixando de fazer aquilo que realmente importa, que vai te levar para onde você quer ir. Então, comecem a perceber isso, né? Eu tô delegando? Então, quais são as ações? Pense em termos de dinheiro. Quais são as ações de R$10, R$100, R$1.000, R$10.000 que eu posso delegar? Pensa uma pessoa, sei lá, pensa o Roberto Justus. Pensa se ele não delegasse, gente. Ele tava pirado, entendeu? Ele tava pirado.
Então pensem os grandes CEOs, as pessoas que realmente tiveram muito sucesso na vida. Elas delegam, elas não são controladoras. Então isso é uma coisa que a gente precisa aprender a trabalhar. Eu conheço muita gente controladora que sofre demais com isso. Então comece a pensar isso, sobre delegar e não delargar, beleza? Aí a gente tem a próxima pergunta, que é a seguinte: e se eu pudesse simplificar isso aqui? Em vez de me perguntar o tempo todo, o que eu deveria fazer nesse caso? O que eu deveria fazer nesse caso? Ai meu Deus, o que eu deveria fazer? Porque isso leva a gente pra um desespero, né? Então assim, você fica se perguntando o tempo todo, mas o que eu deveria fazer? O que eu deveria fazer? Isso é igual quando você tem um quebra-cabeça. Igual quando você tem um quebra-cabeça. Você tá lá, um quebra-cabeça de 5.000 peças. Aí você tem aquela peça que você olha e fala assim, meu Deus do céu, onde vai essa peça? Onde vai essa peça? Aí você fica 3 horas, onde vai essa peça? Onde vai essa peça? Então, em vez de você se perguntar onde vai essa peça, que é a mesma pergunta do o que eu deveria fazer, você vai se perguntar o seguinte: como é que eu posso simplificar isso aqui? Então, qual é a melhor maneira de simplificar isso aqui? E sabe qual é a melhor maneira de você simplificar as coisas? É você pensar numa lista de coisas para não fazer. Toda vez que eu vejo alguém falando de produtividade, e eu olho minha concorrência mesmo, né, gente? Falei pra vocês, tem que olhar, né? Então, toda vez que eu vejo alguém falando de produtividade, eu vejo a pessoa falando assim: faça uma lista de tarefas. Faça a sua lista de tarefas, coloca lá, tica. Tá tudo bem. Você tem que ter a sua lista de tarefas. Só que aí eu te coloco um outro viés, né? Um viés diferente, pra você pensar com o outro lado do seu cérebro, que é o seguinte: deixa eu fazer uma lista aqui, deixa eu pegar aqui minha caneta, deixa eu pegar aqui meu caderno, né? E deixa eu fazer aqui uma lista. O que eu não devo fazer? O que eu não devo fazer? Porque se você coloca o que você não deve fazer, você está pensando como você simplifica as situações da sua vida. Às vezes a gente fica, querendo inventar a roda, né? Então a gente complica demais as coisas. Complica demais. Então, você quer fazer um negócio no seu trabalho? Começa por essa lista. Eu adoro lista de oposição. Isso se chama lista de oposição. Então, em vez de ficar, o que eu tenho que fazer hoje? Então, eu vou fazer isso. Tá bom. Coloca lá o que eu não devo fazer. Eu não devo ficar 1 hora no Instagram. Eu não devo passar 7 horas no Clubhouse. Eu não devo descer 5 vezes para tomar cafezinho, né? Quem já voltou para a empresa. O que eu não devo fazer? Porque quando você simplifica, né? Então, assim, quando você tira as distrações, isso é uma parte. Então, você tira as distrações. Depois, você olha, por exemplo, para a situação que você está passando e você pensa assim, tá bom, nessa situação aqui que eu tô passando, o tempo todo você fica se perguntando. Com certeza, eu sei que você fica assim. Coloca aí nos comentários para mim. Coloca, se você faz isso. Eu faço uma lista. O que eu deveria fazer aqui nessa situação? Tem um projeto para entregar. O que eu deveria fazer? Eu deveria isso, deveria... Tá bom. E o que eu não deveria fazer nesse projeto? Não, aqui eu não tô falando de distração. Eu tô falando o que você não deveria fazer quando você vai fazer esse determinado projeto. Porque quando você coloca isso, o que eu não deveria fazer, você está simplificando. É igual fração. Você está simplificando, você está tirando aquilo que não vai te levar para aquilo que você quer. Né? Então, às vezes, a gente perde muito tempo, e essa é a última pergunta que eu vou fazer. Né? A gente perde muito tempo com as coisas pequenas. Então, a última pergunta... Gente, lista de oposição é a melhor coisa do mundo. Quem fez o Criando Sua Realidade conhece lista de oposição, ano 2019, né? Eu adoro lista de oposição. Quando você usa o outro lado do cérebro, gente. A gente tem uma máquina aqui dentro que ela é maravilhosa. E a gente só usa um lado. A gente fica o tempo todo, o que eu deveria fazer? O que eu posso fazer? Que não sei o que. Usa o outro lado. É igual aquela história. O que eu tô fazendo, então, pra emagrecer? E o que você tá fazendo pra engordar? São perguntas que trabalham o lado do cérebro totalmente diferente. Entendeu? Então, pensa nisso, né? Então, tô querendo emagrecer. Beleza, tô querendo emagrecer. O que eu tô fazendo mesmo pra emagrecer? Tá, e o que você tá fazendo pra engordar? Se faz essa pergunta, que você vai ficar chocado. Quem tá em processo de emagrecimento sabe. Se faz essa pergunta, o que eu tô fazendo pra engordar? Todo dia. Você vai perceber que tem várias coisas que você faz e que você nem percebe. Então, trabalhar essa lista de oposição, ela é muito maravilhosa. E aí, a gente tem a última pergunta, que é a seguinte, gente. Eu estou, e isso é uma analogia, tá? Que eu vou explicar pra vocês. Eu estou perseguindo ratos ou eu estou caçando antílopes? Veja. Quem não conhece o leão, né? Leão, o rei da floresta, maravilhoso e tal.
O leão, gente, ele precisa de energia, ele é um animal muito grande e ele precisa de muita energia para ele poder viver. Imagina que tá lá na África, né, o leão, e aí ele começa a comer ratos. O leão poderia se alimentar de ratos? Poderia. Só que a energia que o leão vai gastar para poder perseguir um rato é gigantesca comparada com o valor calórico que aquele rato vai oferecer para ele. Então imagina que o leão começa a perseguir ratos, né? Então ele começa o tempo todo perseguindo rato, perseguindo rato, perseguindo rato. Vai chegar no final do dia, ele tá morto de tanta energia que ele gastou perseguindo o rato e ele não conseguiu suprir aquele déficit calórico dele. Por quê? Porque o rato tem pouca caloria. Agora, se ele pega toda a energia dele e ele vai atrás de um antílope, né? Quem nunca viu no National Geographic aquele monte de leão comendo a zebra, não sei o quê. Então, se ele vai lá e ele gasta toda a energia dele comendo o antílope, caçando o antílope, o que ele faz? Ele garante um alimento muito calórico e que dá muita energia, né, para ele sobreviver, para ele e ali para a tribo dele. Então, quando ele caça o antílope, não é só ele que come. Vocês podem olhar, né? Então, quem já fez safari sabe. Então, ele vai lá, ele caça, beleza, matou, vem toda ali a tribo dos leões, todo mundo para comer. Então, por que eu tô trazendo essa analogia? Porque muitas vezes a gente passa o dia inteiro perseguindo rato. O leão, ele não caça rato, né? Nesse exemplo. Ele persegue os ratos. E veja, ele persegue um animal que não oferece todas as calorias que ele precisa para as energias dele. Então, quando você chegar no final do seu dia, você se pergunta o seguinte: hoje, eu passei o meu dia. Por isso que eu falo da importância dos diários, né, gente? Depois vocês me falam aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo sobre os diários, sobre a importância de fazer diário. É muito maravilhoso. Você chega no final do dia e você pergunta assim pra você mesmo: tá bom, hoje eu passei o dia perseguindo o rato ou caçando o antílope? Porque quando você caça o antílope, né, na analogia, você tá fazendo aquilo que realmente importa. Aquilo que realmente vai te levar pra onde você quer. Entendeu? Então, o que vocês estão fazendo da vida de vocês, né? Então, quando você caça o antílope, você torna todo o resto mais fácil. É simples. Quando você vai atrás e gasta toda a sua energia, ainda que... É aquilo que eu falo, gente, do fazer aquilo que é mais importante. É o antílope. Então, se você vai lá e você gasta toda a sua energia... Então, imagina tô regravando meu curso. Se eu pego um dia da minha vida e gravo, sei lá, 5 módulos do curso, eu vou acabar o dia podre. Mas eu cacei o meu antílope. Então eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Então começa a prestar atenção o seguinte. Se você parar pra pensar, né? Então assim, eu passei o meu dia perseguindo o rato? Passei. Eu gastei toda a minha energia fazendo isso? Foi. O que eu posso fazer de diferente amanhã então? Porque não é só sobre você perceber se você perseguiu o rato ou caçou o antílope. É sobre você perceber como você pode fazer melhor. Então, se eu passei o meu dia perseguindo ratos, como é que eu posso fazer melhor amanhã? Para que eu possa começar a caçar os meus antílopes, né? Então, assim, eu vi que a virada da Ju colocou, às vezes eu passo dias caçando pequenos ratos. Eu mudaria só uma coisa. Às vezes você passa dias perseguindo pequenos ratos. Então, muda isso. Né? Então, assim, é você olhar e enxergar quem é o seu antílope. Então, qual é o seu antílope? Aproveita, gente, que hoje é segunda-feira, né? Olha na sua lista, olha lá na sua lista, deve ter uma lista lá, cheia de coisa pra você fazer, né? Então, olha na sua lista e pensa assim, nessa minha lista de coisas a fazer, o que é rato e o que é antílope? Chega no final do dia, traz essa percepção. Chega no final do dia e fala assim, tá, aqui ó, tudo riscadinho. Aí tem uma coisa sem riscar. Você riscou todos os ratos e deixou o antílope. Gente, eu canso de ver isso acontecer. Eu canso de ver isso acontecer com os meus alunos. Né? Então assim, vai lá, faz aquela lista maravilhosa. Ai, Debs, olha, risquei tudo aqui, não sei o quê. E ficou faltando alguma coisa? Ficou. Aí quando vai olhar, o que era? O antílope. Então, gente, parem de perseguir os ratos. Parem de perseguir os pequenos ratos. E comecem a caçar os antílopes. Beleza?
Então, essas foram as 5 perguntas. Lembrem-se que eu deixei essa dos ratos e antílopes por último, por quê? Porque ela te traz uma percepção de que tudo que fica fora, então assim, todos os ratos, eles são irrelevantes. Todos os ratos são irrelevantes. Então comecem a perceber quais são as coisas irrelevantes que vocês estão gastando tempo na vida de vocês. E aí, muitas vezes tem gente que percebe e não consegue tomar essa ação, né? Beleza, mas você já percebeu. E lembra que eu sempre digo pra vocês, o Jung sempre falou o seguinte, tudo que você traz pra sua consciência, você tem um potencial de ação em cima. Então, se você trouxe isso pra sua consciência, de que você passa o dia inteiro perseguindo ratos, você, pelo menos, já trouxe pra sua consciência. É a regrinha do pelo menos que eu adoro. Né? Então, assim, pelo menos eu já trouxe pra minha consciência. E agora? E agora? O que eu faço com isso? Né? Então, o que eu vou fazer com isso que eu trouxe pra minha consciência? Então, eu trouxe ali pra pontinha do iceberg. Tá bom. O que eu vou fazer com isso? Porque a grande questão é, vocês ficaram aqui 30 minutos, 40 minutos, sei lá, assistindo. Não, 30 e poucos minutos, 35 assistindo essa live. O que é que eu vou fazer com isso? Então, pra gente finalizar, eu quero o seguinte. Por que essa aula valeu a pena? Eu quero que vocês escrevam aí nos comentários. Eu vou deixar depois esse IGTV. Essa live vai ficar disponível no IGTV. E eu quero que vocês coloquem pra mim por que essa live valeu a pena. Por que essa aula valeu a pena? Porque, gente, só vale a pena, só vale eu vir aqui e ficar 35 minutos do meu tempo, que custa caro, né? Que custa caro. Pra poder ensinar isso pra vocês, se vocês puderem tirar valor disso. Então, qual é o valor que vocês tiraram dessa aula? Por que essa aula valeu a pena? Por que essa aula valeu a pena? Escreve aqui nos comentários pra mim, por favor. Ó, a Virada da Ju falou, seria linda a live do diário. Vou até colocar minha filha pra ver. Gente, o poder do diário, ele é muito maravilhoso. De verdade. Quem é meu cliente individual e meu aluno sabe. No Diga Não à Procrastinação eu mando o povo fazer vários diários. Vários diários, né? Então, você escolhe aquele diário que você quer fazer. E às vezes você não precisa nem de um diário pronto, é só você sentar e escrever sobre você, né? Então, ó, porque eu descobri que eu só estava atrás dos ratos, eu acordei. Amei pensar que sempre podemos fazer uma lista de oposição e a metáfora de perseguir os ratos. Essa metáfora é muito maravilhosa, né, gente? Valeu a pena porque você contribui pra minha transformação. Tá bom, Cris, mas eu quero saber por que valeu a pena. O que você vai fazer com essa live? O que você vai fazer com ela? Qual é a ação que você vai ter? Qual é a ação que você vai ter? Então, eu vou agora deixar disponível pra vocês. E eu quero que vocês cheguem lá nos comentários do IGTV e coloquem pra mim. Eu quero saber por que essa live valeu a pena. Eu quero saber por que. Eu sou movida a essas transformações de vocês. De verdade. Quando eu leio sobre uma transformação, quando eu leio sobre por que o conteúdo que eu tô dando aqui pra vocês valeu a pena, isso me faz querer contribuir mais. Isso me alimenta o meu valor de contribuição. Então eu vou colocar agora essa live e eu quero que vocês escrevam pra mim lá nos comentários por que essa aula valeu a pena pra vocês. Combinado? Aproveitem que hoje é segunda-feira, que é o dia mundial do recomeço, né? E tragam um valor pra vida de vocês dessa live. Escrevam pra mim nos comentários que eu quero saber. Combinado? Um beijo pra vocês, gente!